Olá, boa noite. Hoje, 28 de fevereiro de 2021, né? Como eu prometi, eu vou fazer um passo a passo para te ajudar, você que investiu na renda variável em 2020, a você colocar isso dentro da sua declaração do imposto de renda. Amanhã inicia-se o prazo, né, para entregarmos a declaração do imposto de renda. Você já pode enviar a sua declaração a partir de amanhã. O prazo se encerra no fim de abril, né? Só um detalhe: se você tem imposto a ser restituído, quanto antes você entregar a sua declaração, mais cedo você vai receber essa restituição. Então vale a pena, né, você correr para entregar a sua declaração do imposto de renda. Mas como que você vai colocar as suas ações na sua declaração? Então vamos fazer um passo a passo aqui para ajudar você a entender. Antes disso, vamos entender quem está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Primeiro, quem ganhou acima de R$ 28.559,70. Mas mesmo que você não atingiu esse valor, às vezes você tem imposto a ser restituído. Então, mesmo não sendo obrigado, às vezes compensa você fazer a sua declaração. Também quem ganhou rendimentos acima de 40 mil. Isso inclui tudo que você recebeu, por exemplo, rescisão trabalhista, auxílio emergencial, enfim, se você tem uma casa de aluguel, as ações que você tem, os fundos imobiliários, tudo que você recebeu de rendimentos. Então, se isso ultrapassou 40 mil, você é obrigado a fazer a declaração. Também se você operou na Bolsa de Valores. Mas, Luiz Fernando, eu comprei só uma ação, custava R$ 1 a ação. Então você é obrigado a fazer a sua declaração. E se os seus bens ultrapassam R$ 300 mil? Então essas são as regras esse ano para quem está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Então, se você operou na Bolsa de Valores, estou falando aqui com investidores, né, que compram ações, fundos imobiliários, mas eu não estou falando também com os day trades, né? Então, eu vou explicar o passo a passo aqui dos investidores, dos que compram ações. Mesmo aqueles que, porventura, vendem uma ou outra, né, mas não são day traders. Para ser day trader, né, tem que comprar e vender no mesmo dia e preencher lá o DAF. Então é mais complicado, mas o que eu vou passar aqui é para você que investe na Bolsa de Valores. Bem, como que você vai colocar lá na ação, lá na declaração, as suas ações? Onde que você vai colocar? É aí que é legal. Aqui na tela, vamos passar aqui para a tela, nós vamos ter que ir em bens e direitos. Está aqui no canto direito, ó, bens e direitos. Então, você vai colocar, né, as ações como seu bem, como seu patrimônio. Assim como você coloca a sua casa, o seu carro, enfim, você vai colocar suas ações. E elas têm que estar discriminadas uma a uma, né? Então, de cada empresa que você tem, até se você tem, por exemplo, as ações Unities e preferenciais, né, uma final 11 e a outra final 4, por exemplo, mas é a mesma ação, você tem que colocar separadas, né? Aí você vai lá em novo, né? O código é o 31, olha lá. Ações, inclusive as provenientes de linha telefônica. Aí você vai colocar o CNPJ da empresa, certo? E vai colocar lá em discriminação, né, o quanto você tem dessas ações. Você vai colocar o preço médio dessas ações. Mas o que é o preço médio? Então, se você comprou, por exemplo, uma ação, né, a R$ 10 em janeiro, e depois em julho você comprou outra ação da mesma a R$ 15, o preço médio dela é 12,50. Então você vai, essa média, as próprias corretoras, na hora que elas emitem um extrato, elas já colocam ali, né, o preço médio. As ações que você vai declarar são as ações que estavam na sua carteira até dia 31 de dezembro de 2020.
Os fundos imobiliários, o código dele é o 73, olha ali. O 73. E a mesma coisa, você vai colocar ali quantos você tem, o preço médio, né, o valor total. E embaixo você vai colocar onde está a situação em 31/12/2019, se você já tinha essa ação em 2019, né? E se você exportou a sua declaração, já vai estar ali o valor que você declarou em 2020, referente a 2019. Aí você vai ter que colocar a situação em 31/12/2020, né, o quanto as suas ações estavam valendo ali no preço médio delas, que no caso a corretora no extrato ela discrimina isso e dá ok, né? Então vão ficar lá no bens e direitos todas as ações, uma a uma. Mas onde que eu pego o CNPJ da empresa? Então a própria corretora ela já passa isso para você, né? Se não passar, você procura, mas tem que ser exato. Eu até sugiro que você não digite, você copie e cole, né? Porque se tiver um numerinho errado ali pode dar problema. Bem, e os dividendos que você recebeu? Vamos lá. Os dividendos, eles vão estar em rendimentos isentos e não tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis. Aí quando você colocar lá novo, você vai procurar o código 9, lucros e dividendos recebidos. Quando pergunta ali titular ou dependente, né? Isso é importante porque tem muitos pais que compram ações para os filhos. Até mais adiante eu quero trazer esse tema aqui, né? Para se você deseja comprar ações para os seus filhos, e vamos falar também sobre a declaração disso, mas é aqui. Então, se você comprou para você, você é o titular. Bem, você vai ter que colocar o CNPJ da empresa que pagou dividendo, o total, mas vai também ter que discriminar uma a uma das empresas. Por exemplo, você tem 20 empresas, né, que fazem parte da sua carteira. O que cada uma pagou de dividendo, você vai ter que discriminar uma a uma aqui. E também vamos separar juros de capital próprio, que o imposto é retido na fonte, então é em outro lugar que você vai colocar isso. Então também é separado, né? Aonde que você vai colocar? Você vai colocar em rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Mas antes de nós irmos para os juros de capital próprio, eu quero falar de bonificações também. Bonificações, o código é o 18, então se teve bonificações, vai estar discriminado lá. É o código 18, aí você vai colocar a bonificação que teve. E um outro detalhe, às vezes você vendeu alguma ação, né, do seu portfólio, aí você teve um lucro referente àquela venda, né? Você é obrigado a pagar o imposto de renda se o que você vendeu foi acima de 20 mil reais. Aí você tem que pagar o imposto de renda. Abaixo disso você está isento de imposto, mas você tem que declarar. Então, qual foi o lucro de todas as operações que você fez em 2020? Então você vai colocar no código 20, ó, ganho líquido com operações em mercados à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até 20 mil. Então você vai colocar o total, não precisa discriminar ação por ação, o total, o lucro com operações, você vai colocar aí. Bem, e os juros de capitais próprios? Então você vai aqui, no item abaixo aqui, rendimentos sujeitos à tributação. Né? O código, você vai colocar lá o novo, se ele não veio, né, do ano passado. Se veio, já vai estar ali, né, algumas as ações que você recebeu juros de capital próprio. Aí você acrescenta ou exclui, né? Mas o código é o 10.
Olha lá, juros sobre capital próprio. Você vai ter que discriminar ação por ação que você recebeu. Bem, agora falando aqui sobre os fundos de investimentos imobiliários, né? Não vai entrar em dividendos, não vai entrar em juros de capital próprio. Aí você vem aqui no canto direito, ó, quase lá no finalzinho, olha lá, renda variável, operações, fundos de investimentos imobiliários. Aí você vai colocar mês a mês, você vai pegar os seus fundos, vai ver quanto que você recebeu, o total, por exemplo, você tem lá 10 fundos de investimentos imobiliários. Você vai pegar e ver o total mês a mês. Você pode até fazer esse controle para facilitar na declaração, né? Talvez você não sabia disso, mas você pode fazer a partir de agora. Terminou o mês, você coloca o quanto você recebeu de todos os seus fundos de investimentos, mês a mês. Só isso. Então, essa é a dica, né, onde você vai colocar cada item lá na sua declaração de imposto de renda. Ressaltando que essas informações você vai pegar um extrato da corretora sua, né? E muitas vezes não vai estar ali separado, você vai ter que garimpar, né? Vai estar ali todos os dividendos que você recebeu. Você vai ter que pegar a empresa X e ver, né? Teve 4 distribuição de dividendos, aí você soma, então essa empresa deu X, então dá um pouquinho de trabalho sim, né? É simples, mas dá um pouquinho de trabalho. Mas vale a pena você se apressar em fazer isso, né? Porque se você tem alguma restituição, você vai receber o quanto antes. E é muito bom, né, para você, para a sua gestão, né, do seu investimento, você analisar isso. As suas ações fazem parte do seu patrimônio, né? Eu acho isso interessante. Quando você declara lá fundos de investimentos e ações, junto com casa, com moto, com carro, então isso com certeza vai te ajudar a entender, né, que as ações é um pedacinho daquela empresa que você comprou e fazem parte do seu patrimônio. Não importa o valor que ela esteja sendo negociada no mercado, né? Então é um patrimônio. A pessoa comprou uma empresa, por exemplo, ela comprou lá uma lojinha por 20 mil reais. Ela fica todo dia vendo se a lojinha custa 20 mil, 19, 21. Isso é indiferente. Ela se preocupa com o rendimento que ela recebe daquela lojinha, se ela consegue pagar as contas, né, da empresa e dela, tirar um salário para ela. Então, se ela consegue fazer isso, ela está satisfeita, né? Então, as ações é assim, né? Você compra as ações, elas pagam dividendos, juros de capital próprio, os fundos de investimentos imobiliários pagam o seu rendimento. E se isso está gerando algo interessante, então não se preocupe com os preços dos ativos. Até porque, né, nós tivemos uma baixa grande aí, teve alguns acontecimentos aí políticos que mexeram no índice Bovespa. Não se preocupe com isso se você é um investidor, se você tem boas empresas no seu portfólio. Espero ter ajudado. Se você puder, por favor, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para ajudar mais pessoas, né? Esse é o objetivo aqui do canal, da página, disseminar conhecimento e que mais pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Dá um joinha, muito obrigado, fica com Deus e até mais.